Olá, bom dia a todos, bom dia a você que está nos acompanhando por este canal do YouTube que nós criamos para comunicar a você, transmitir a palavra de Deus e também, nesse momento de pandemia, estar com você junto na sua casa. Gostaria de saudá-lo com a paz do Senhor e também passar 2 recados, bem breves. O primeiro recado é que nós estamos fazendo, desde a semana passada, as aulas de EBD. As aulas de EBD estão acontecendo nas quartas-feiras e aos domingos. As quartas acontecem às 8 horas da noite e aos domingos acontecem às 9 horas da manhã. Geralmente a gente publica no grupo de WhatsApp o link da sala de aula. Se você ainda não está inscrito no grupo de WhatsApp da nossa igreja, se você é membro ou participante da nossa igreja e não tem um grupo lá, você é convidado a nos entrar em contato comigo, com o Rafinha ou com o Jimmy, para nós pegarmos o seu celular e colocarmos no grupo do WhatsApp. E assim você tem acesso à sala de aula da EBD, que vai acontecer sempre nas quartas e aos domingos. E nós também temos o aviso que, durante esse momento de pandemia, é muito difícil nós estarmos visitando todas as casas, mas mesmo assim, há uma atividade pastoral com o pastor Rafinha e também eu, como diácono, e também o Jimmy, para visitar, fazer algumas visitas, se houver a necessidade para te visitar. Há também a disponibilidade durante a semana de você vir aqui na igreja para ser atendido pelo pastor Rafinha. Então, toda semana tem atendimento pastoral aqui na igreja e também, se você desejar algum atendimento pastoral. É muito importante também você saber que nós estamos abertos para você compartilhar. Se você tem alguma dificuldade, se você tiver alguma questão a ser resolvida durante esse tempo que nós estamos passando, que de fato é muito, muito complicado, então você é convidado a nos comunicar. Rafinha, eu ou o Jimmy. Então, esses são os avisos. Muito obrigado e tenha um bom culto. Nosso culto começa agora. Que vai de leste
Graça e paz, igreja. Bom dia para todos. Bom aqui estarmos um pouco juntos, mesmo distante. E hoje vamos fazer a leitura no Salmo 84, verso 1, e receber esse alimento da parte de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. E eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, e cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Ó quão passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre pela chuva, vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvido, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus altares vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é o sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente, ó Senhor dos exércitos. Feliz o homem que em ti confia. Maravilhosa é a palavra de Deus. Que possamos confiar no Senhor nesse período de dificuldades que o nosso país, o mundo se encontra, e possamos saber que o salmista estava distante da casa do Senhor, estava distante do templo, do lugar onde o Senhor se manifestava. Mas nós estamos na presença do Senhor. Nós estamos na presença de Deus e podemos confiar que o Senhor será o nosso auxílio, o nosso sustento. Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa palavra. Pai eterno, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos porque a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é poderosa, a tua palavra é consoladora e nos leva, Senhor, para mais perto de ti. Senhor, obrigado, Senhor, porque nós também encontramos essa casa, encontramos esse lugar, encontramos esse auxílio, esse abrigo, esse lugar seguro, esse lugar que nós temos saudade, esse lugar que é a tua presença, Pai. Que todos que confiam no Senhor, que todos que receberam a tua palavra, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo difícil, nós possamos estar cientes que o Senhor está conosco, que o Senhor é esse lugar perfeito, esse lugar que nós possamos desejar e encontrar e receber alegria em nossos corações nos dias de dificuldades. Senhor, que o Senhor também desperte os nossos corações, que possamos nos arrepender de toda omissão, se estamos sofrendo por não ter a liberdade para ir em lugares vãos e desfrutar de um tempo à toa, mas que nós possamos saber, Pai, que o lugar e o tempo é proveitoso no Senhor e no teu reino, Pai. Que nós possamos ser gratos a ti, porque temos a tua palavra, temos a fé, temos o Senhor como nosso Deus. Te agradecemos em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe o mundo, abençoe o país, abençoe as autoridades, abençoe os líderes religiosos, abençoe os pastores, abençoe o teu povo, Pai. Com a fé, com a esperança, Senhor, com um coração voltado a ti, com um coração alegre na sua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
neste momento abrir os nossos corações para receber a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por este momento. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem dado a cada um de nós. Que o Senhor continue nos guardando, nos protegendo em todo momento. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu queria começar com uma pergunta. Você, nesses dias de pandemia, tem conseguido encontrar alegria? Em meio às adversidades, ao isolamento, à crise financeira, você tem conseguido alegrar o seu coração? É sobre isso que eu quero meditar com os irmãos nesta manhã. Por isso eu convido cada um a abrir aí na sua casa a palavra de Deus no Salmo de número 126. Salmo de número 126. E nós veremos neste salmo como podemos cultivar a alegria em meio às adversidades. Diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, nós te damos graças, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para todo sempre. Te louvamos pela tua palavra, que é viva e eficaz e não volta vazia. Te louvamos porque mesmo em meio a esta crise que enfrentamos no nosso país e por todo o mundo, o Senhor ainda provê meios de, ainda que fisicamente estarmos separados, estarmos juntos ao redor da tua palavra para podermos aprender do Senhor neste dia que o Senhor mesmo reservou para a adoração ao teu nome. Por isso, ilumina nossa mente e o nosso coração, para que possamos compreender as maravilhas da tua palavra e colocá-las em prática para que o Senhor seja glorificado e a igreja do Senhor seja edificada. Oramos sempre no nome de Jesus. Amém. Queridos, este salmo, o salmo de número 126, ele é um dos salmos de romagem. Os salmos de romagem são os salmos entoados pelo povo de Deus quando voltavam do exílio, quando voltavam na sua peregrinação para Jerusalém. Nós não sabemos exatamente quem foi o autor deste salmo, mas nós podemos ver que o autor deste salmo, ele expressou muito bem o sentimento daquele povo naquela ocasião. Nós sabemos que o Senhor havia libertado o povo do cativeiro babilônico, cativeiro este que permaneceram por 70 anos. Se você se recorda da narrativa bíblica, nós vemos que o povo de Deus foi liberto da escravidão do Egito, liderados por Moisés, e peregrinaram por 40 anos no deserto antes de chegar e entrar na terra prometida. Quando finalmente adentraram a terra sob a liderança de Josué, o povo de Deus expulsou os povos pagãos que ali estavam presentes e tomaram a posse da terra que Deus havia prometido a Abraão. Porém, o povo de Deus, como eu e você muitas vezes, logo se esqueceu dos feitos do Senhor. Eles começaram então a se misturar com a cultura pagã, começaram a adorar outros deuses, começaram a se casar com mulheres de outras nacionalidades, contaminando e sujando aquilo que é tão belo na Escritura, que é a santidade. O povo de Deus foi chamado para ser santo, e desde o início Deus tem colocado como lei para o seu povo que não se misturassem com outras nações. Mas o povo de Deus logo esquece, e na história bíblica nós vemos que o Senhor por vezes levantou reis, juízes, profetas, para chamar o seu povo ao arrependimento. Todas as vezes que o Senhor chamou o seu povo, convocou ao arrependimento, eles agiram como um povo de dura cerviz, de coração endurecido e obstinado pelo pecado. Daí então o Senhor levanta outras nações, outros povos, como a Assíria, que invadiu o reino do norte.
e levou em cativo todos os habitantes daquele reino. Logo depois, a dinastia de Davi, no reino do sul, Judá, Deus levantou agora os babilônicos, a potência da época, financeira, econômica, e levou cativo aquele povo. Povo que parecia estar abandonado, deixado à sua própria sorte. Mas nós estamos falando do Deus da aliança, nós estamos falando de Yahvé, que jamais abandona o seu povo. Mesmo em meio ao cativeiro, o Senhor levantou profetas, como Daniel, como Esdras, o escriba, para orientar o seu povo, mesmo ali, em terras distantes, exilados, enquanto suas cidades, toda a Jerusalém, os seus muros, o templo estavam destruídos. E ali ficaram por 70 anos. Este salmo que nós lemos e vamos refletir, ele mostra como nós podemos, mesmo em meio a terríveis adversidades, cultivar e preservar a alegria na presença do nosso Deus. Se há algo evidente na Escritura Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse, é a ordenança ao povo de Deus que se alegre. O povo de Deus deve se alegrar em toda e qualquer situação. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina em suas cartas. A Bíblia toda é uma ordenança ao seu povo para que se alegrem sempre no Senhor. O Salmo de número 126, então, ele é dividido da seguinte forma. No capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, nós temos a alegria pelas coisas que Deus fez no passado. E do versículo 4 ao versículo 6, nós vemos a alegria do povo de Deus pelas coisas que o Senhor ainda ia fazer. Por isso, depois desse breve contexto, eu gostaria de refletir com os irmãos acerca da alegria do povo de Deus pelos feitos do Senhor. Alegria em meio às adversidades. Observe o versículo 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quando o Senhor restaurou, eles sonharam. O verbo sonhar aqui transmite a ideia de uma assustadora surpresa, de algo que parecia impossível aos seus olhos, algo que era extremamente difícil, agora se tornou real e concreto, e o povo então está esperançoso e alegre, ficam como quem sonha diante daquilo que parecia impossível aos seus olhos. Quando tudo parece perdido, quando tudo parece escuro, Deus opera de forma que o seu povo fica maravilhado e perplexo com a sua bondade, com o seu poder. Deus os libertou do cativeiro babilônico depois de tantos anos. Foi um evento poderoso, um evento magistral da mão do Senhor, pois ele levantou Ciro, o rei da Babilônia, e para libertar o seu povo, Deus inclinou o coração de um rei da Babilônia para libertar o seu povo. Como muitos podem dizer que não há graça no Antigo Testamento? Diante dessa maravilhosa verdade de que Deus inclinou o coração dos reis em favor do seu povo para libertá-los do cativeiro. O povo de Israel já havia experimentado tremenda redenção na libertação da escravidão no Egito, e mais uma vez Deus opera libertando-os do cativeiro. Como não enxergar a graça de Deus nessa palavra? No versículo 2 nós temos, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Meus irmãos, alegria e gratidão são reações que o povo de Deus deve manifestar diante da sua presença. Quando Deus opera em nosso meio, é motivo de gratidão e alegria por quem Ele é e pelo que Ele faz. A construção do verso nos dá essa convicção. Diante de tal ato magnífico de Deus, que os deixaram perplexos e maravilhados, a conclusão lógica e certeira é exatamente esta: alegria e júbilo. A boca deles se encheu de louvores e eles proclamavam as verdades de Deus, eles proclamavam a maravilhosa obra de Deus. O que Deus havia feito por eles estava constantemente na boca daquele povo, que agora estavam alegres. Na minha e na sua vida não deve ser diferente.
diante das bênçãos do Senhor, diante dos atos poderosos do Senhor, sejam eles dos mais simples aos mais complexos, nós devemos nos alegrar. O salmista aqui então está olhando para o passado e vendo o que Deus fez e relatando que o povo se alegrou diante da manifestação do poder e da graça de Deus. O seu povo fica boquiaberto, estarrecido com aquilo que ele faz e deve ter em mente sempre que Deus só faz o que faz porque Ele é quem Ele é. A sequência do versículo 2 mostra a profundidade e a abrangência dos atos de Deus para com o seu povo. Eles se tornam perceptíveis até por aqueles que não fazem parte da aliança, como diz a sequência desse versículo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. A Escritura nos deixa claro que aqueles que não são iluminados por Deus, que não foram iluminados por Deus, estão vagueando por esse mundo em densas e profundas trevas. Os povos pagãos que não fazem parte da aliança de Deus são povos cegos, inimigos do povo de Deus, e até estes que são inimigos de Deus, notaram os poderosos feitos de Deus. Veja que a graça de Deus transbordou de tal forma sobre o seu povo, que até aqueles que não fazem parte do seu povo perceberam a mão de Deus. Por isso, entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles, tem feito o Senhor por eles. Quão grave e vergonhoso seria para o povo de Israel se não percebesse e reagisse de forma coerente ao que Deus fez por eles. Até os povos vizinhos, até os ímpios, os pagãos, aqueles que não têm Deus como Deus verdadeiro, perceberam que Deus usou de graça e misericórdia para com o seu povo. O seu poder e a sua glória foram reconhecidos na terra. No versículo 3, o salmista repete essa constatação para si mesmo, referindo-se a ele, ao seu povo. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. As mesmas palavras ditas pelos gentios, agora foram ditas pelo salmista, pelo seu povo, confirmando, constatando que de fato Deus fez grandes coisas. Há o reconhecimento de que é Deus quem faz pelo seu povo. Eles dão ênfase ao poder de Deus. Eles sabem que quem assinou ali o decreto foi o rei da Babilônia, mas eles sabem que quem inclinou o rei da Babilônia para libertá-los do cativeiro foi o Senhor. Foi o Deus soberano, criador de todas as coisas, e há reconhecimento, e há uma confissão e expressão de alegria. Ele afirma que estão alegres, e essa palavra aponta para o contraste com o sofrimento intenso e contínuo que eles viviam longe da sua terra, no cativeiro. Longe do templo, estavam como nós estamos hoje, impossibilitados de adorar a Deus no templo. Ainda assim, eles olham para trás e veem o que Deus fez e eles se alegram. Há a expressão de alegria. O salmista afirma que eles estão alegres pela libertação de Israel, porque Deus havia feito coisas grandes no meio dele. A libertação do cativeiro babilônico foi a concretização de algo sonhado e esperado pelo povo de Deus. Meus irmãos, a boa mão de Deus sobre nós é motivo de alegria constante. A alegria que foi restaurada e vivida pelo povo de Deus capacitou esse povo a avaliar melhor a condição que eles estavam enquanto cativos. Assim deve ser na nossa vida. Para avaliar tudo que o Senhor fez, para valorizarmos cada dia mais a obra da redenção, nós devemos nos lembrar de onde Ele nos tirou.
Porque quando não temos a convicção de onde fomos tirados, não amamos essa obra e o Deus dessa obra como deveríamos. Quando a realidade de que éramos filhos da ira de Deus, escravos do pecado, bate à nossa porta e nos é escancarada, nós imediatamente reconhecemos que é Deus, em sua infinita graça e misericórdia, que nos resgata, nos salva e nos traz para perto dele, para vivermos em santidade, em amor perante ele. É necessário, meus irmãos, fazer este exercício que o salmista faz, de olhar para trás e ver a mão de Deus sobre o seu povo. A didática deste salmo nos ensina que para nos alegrarmos em meio às adversidades, precisamos olhar para trás, para aquilo que o Senhor fez, tendo em vista que Ele faz o que Ele faz, porque Ele é quem Ele é. A segunda parte desse salmo aponta agora para o futuro. Se do versículo 1 ao versículo 3 o salmista olha para trás, do versículo 4 ao final, ele olha para o futuro. Ele faz uma oração, ele clama a Deus que concretize a obra que ele iniciou, trazendo os que ainda estavam em cativeiro de volta à sua terra. Se você se recorda da narrativa bíblica, essa volta do povo de Deus, ela se deu de forma parcial. Alguns foram sendo liberados aos poucos. Outros, meus irmãos, não quiseram retornar. Outros estavam felizes e acomodados, confortáveis com a situação que viviam ali no cativeiro da Babilônia. O salmista então pede para que Deus restaure a sorte deles. Veja no versículo 4 que diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Você deve estar se perguntando, mas Deus já não restaurou? Sim, mas havia ainda dificuldades. Estavam de volta, mas não 100%. O texto sagrado aponta que essa oração feita pelos judeus que estavam peregrinando de volta à sua terra foi feita para que não se esquecessem dos demais que ainda estavam presos no cativeiro. Uns estavam impedidos, outros tinham medo porque sabiam das dificuldades que eles encontrariam no meio do caminho. Se você se lembra da narrativa de Esdras e Neemias, a reconstrução dos muros e do templo não foi algo fácil, porque a terra de Jerusalém havia sido tomada por outros povos, enquanto o povo de Deus estava no cativeiro. Outros não tinham a menor vontade de sair dali. Por isso a oração do salmista olhando para o futuro é para que o Senhor complete a boa obra que Ele começou no seu povo. E embora fosse um povo numeroso, meus irmãos, sabemos que apenas um remanescente seria salvo, porque assim profetizou o profeta Isaías. Outro fator que motiva a oração é o fato de que as coisas ali estavam difíceis. O povo havia retornado parcialmente, mas estava estagnado. Não reconstruíram o templo. Eles estavam reconstruindo as suas casas, os seus comércios, e pouco a pouco voltaram a praticar os mesmos pecados que os levaram ao cativeiro. Começaram mais uma vez a deixar Deus de lado, deixar a obra de Deus de lado. Pecaram abertamente contra o Senhor. Essa foi a mensagem do profeta Ageu. Ele alertou o povo dizendo: vocês estão preocupados com vocês, mas a minha casa não foi reconstruída. Vocês querem os seus casamentos, os seus comércios, as suas casas, mas a minha está sendo deixada de lado. O povo começa a cometer mais uma vez os mesmos pecados. Casavam-se fora da aliança de Deus, ignoravam a lei do Senhor. Por isso, então, a oração se intensifica nesse versículo: restaura, Senhor. E ele usa uma ilustração, uma analogia, mostrando o seu desejo. Qual era o desejo daquele povo? Olha a sequência do verso 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Meus irmãos, o Neguebe era uma região deserta que ficava ao sul da Judéia e passava longos e longos períodos de seca. Os ribeiros eram secos demais, tudo era muito seco, não havia qualquer chance de plantação, não havia qualquer chance de poderem semear alguma coisa ali, pois era muito árido, era muito seco, não chovia. Mas em determinado momento, das montanhas vinha uma chuva
intensa, forte, que molhava aquela terra, que inundava aquela terra, irrigava o solo, enchia os ribeiros daquele lugar. O desejo do salmista era que Deus fizesse pelo seu povo a mesma coisa que a chuva fazia com aquele deserto. Que Deus inesperadamente, o mais rápido possível, trouxesse da sua chuva de poder e graça, restaurando, trazendo vida para aquele povo que ainda estava no cativeiro, que ainda estava flertando com uma vida de pecado. O salmista queria que Deus se manifestasse de igual forma, trazendo um renovo e a esperança. Porque quando a torrente do Negueb vinha, quando tudo era inundado pela chuva, era tempo de semear. E o versículo 5 e 6 também mostra essa situação. Ele diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Nas épocas de seca, ainda assim era necessário plantar. Mesmo que tivesse seco, muitos semeavam com a esperança da chuva. O semeador não sabia o que ia acontecer, não sabia se a chuva viria de fato, por isso era um tempo de lágrimas. Essa situação refere-se ao futuro, mas deve ser entendida à luz do passado. Os judeus que foram levados cativos para a Babilônia era como um tempo de semeadura. Os solos áridos e difíceis, muita dificuldade, muita lágrima, aflição e angústia, eram tempos de escassez, onde o agricultor semeia com lágrimas, esperando e confiando na providência de Deus. Contudo, para os judeus veio a libertação, a alegre colheita, tempo de abundância, foram resgatados pelo seu Senhor. Olhando para o futuro, o salmista exorta os fiéis a esperarem a restauração completa, a perseverarem até que o retorno seja completo. Nesse caminho árduo e difícil, o povo de Deus é sustentado pela promessa de Deus. Eles se lembram da fidelidade de Deus. Meus irmãos, em tempos de adversidade devemos nos manter alegres, confiantes e esperançosos. O povo de Deus experimentou isso e o salmista mostra quais são os passos para cultivarmos a alegria em meio à dificuldade. Olhando para trás, vendo o que o Senhor fez, e olhando para frente, vendo o que o Senhor ainda fará. O salmista olha para trás e ele vê alegremente o que o Senhor fez. Ele olha para o futuro e vê alegremente o que o Senhor ainda fará, porque assim ele prometeu que faria. Perceba que o texto deixa claro que ele não ignora as dificuldades e as adversidades. Pelo contrário, ele afirma que existem lágrimas, existe dor, existe aflição, existe angústia. Qualquer mensagem bíblica que não fale sobre isso, ela deve ser descartada, porque a vida cristã pressupõe sofrimento, pressupõe dificuldade. Mas a sua perseverança no Senhor é sustentada por quem o Senhor é. O Deus da aliança é o que motiva a alegria intensa e constante. Eles estão convictos de que os frutos virão no seu devido tempo. O que este salmo tem a nos ensinar hoje? O que este salmo tem a falar para o meu e para o seu coração em tempos de pandemia, em tempos de adversidade, em tempos de isolamento e impossibilidade de estarmos na casa do Senhor? Como está o seu coração? Seu coração está alegre? Você tem conseguido se alegrar em meio às adversidades? Nos alegrarmos quando tudo está fácil, quando tudo está tranquilo, é uma coisa. Mas nos alegrarmos quando as coisas não vão bem, esse é o desafio do crente. A nossa alegria deve estar o tempo todo no Senhor, em quem Ele é e no que Ele faz. Por isso nós precisamos constantemente conhecer o nosso Deus e saber quem Ele é. A tua palavra diz quem Ele é. A palavra de Deus mostra quem o Senhor é.
Nós precisamos meditar, mergulhar nas Sagradas Escrituras para que possamos aprender do Senhor, saber o que Ele fez na vida do seu povo, saber o que Ele fez na nossa vida e o que Ele ainda fará em nós, por nós e através de nós. Devemos ter consciência dos seus atributos, do seu caráter e descansar nele, descansar no Senhor. Nossa alegria não deve estar em questões passageiras, não deve estar em pessoas, finanças ou qualquer outra coisa. Nossa alegria não deve estar na política, nos governantes, nas autoridades civis, porque estes passam. Mas nossa alegria deve estar no Senhor. Veja o cenário que estamos vivendo. Pessoas morrendo, um caos político, econômico, na saúde, pessoas depositando sua confiança em homens, no dinheiro. Mas nós, meus irmãos, somos chamados por Deus a depositar total confiança nele, porque ele não muda. O mesmo Deus que libertou Israel da escravidão do Egito, que libertou o seu povo do cativeiro da Babilônia, é o mesmo Deus que cuida de mim e de você. Em tempos de adversidade, nós podemos nos alegrar, alimentando o nosso coração, olhando para o passado, olhando para a cruz, olhando para o que Deus fez. Deus, em sua infinita graça e misericórdia, enviou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar, pagar um preço alto de sangue que eu e você não podíamos pagar. Ele morreu em nosso lugar, mais do que nos libertar de um cativeiro político como o da Babilônia, mais do que nos resgatar de uma crise econômica, mais do que nos preservar em meio a uma pandemia causada por um pequeno vírus. Deus nos resgatou do pior cativeiro que poderíamos estar, a escravidão do pecado, a escravidão de Satanás. Eu e você temos motivo de sobra para nos alegrarmos nesse Deus, em quem Ele é e no que Ele fez. Em tempos de adversidade, nós podemos nos alegrar olhando para o futuro, pelo que Deus ainda fará. Vivemos em um tempo que chamamos de já e ainda não. Fomos salvos do pecado, fomos libertos da escravidão do pecado e agora estamos em peregrinação para o lar eterno. Mas até lá, lutamos contra o nosso pecado, pois ele não tem mais domínio sobre nós, mas ele ainda habita em nós. E nós precisamos de santificação. Por isso as dificuldades, por isso o nosso Deus vai nos moldando nessa peregrinação. O que será que essa pandemia, esse isolamento tem a dizer para a igreja? É tempo de nos arrependermos, de confiar no Senhor, de nos alegrarmos em meio às tribulações, em meio às dificuldades. O nosso Senhor virá pela última vez. Olhe para trás e olhe para o futuro, porque Ele não veio somente uma vez, Ele veio a primeira vez e começou a obra da cruz, e Ele virá pela segunda e última vez, e Ele consumará a obra da redenção. Ele virá em poder e grande glória, e secará toda a lágrima. Cristo é a nossa esperança. Devemos nos alegrar nele. Em tempos de adversidade, veja o que Ele fez, se lembre de quem Ele é, olhe para frente e seja alimentado pela esperança de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá dor, onde não haverá pecado, onde não haverá mais nenhuma lágrima, apenas alegria perene e eterna na presença do nosso Deus. Alegre-se, meu irmão, hoje é dia de alegria, porque somos parte do povo de Deus. Cristo em nós é a esperança da glória. Oremos. Santo Deus, Tua palavra foi lida, foi exposta, e pedimos que o Senhor aplique a Tua palavra ao nosso coração, de modo que sejamos transformados por ela, e que as pessoas ao nosso redor nos conheçam por ser um povo alegre, um povo que canta as maravilhas do Teu amor, um povo que proclama quem o Senhor é, o que o Senhor fez e o que o Senhor ainda há de fazer
em nós. Muito obrigado. Não nos deixe, Senhor, em meio a essa pandemia, em meio a essa crise, esquecermos de quem o Senhor é, esquecermos do que o Senhor fez. O que é uma crise por conta de um vírus, o que é uma crise econômica, o que é uma crise política, perto da grandeza do Senhor. Ajuda o teu povo a descansar em Ti. Ajuda o teu povo a reconhecer a boa mão do Senhor sobre todas as coisas, porque o Senhor está sentado em um alto e sublime trono, e o Senhor governa todas as coisas, segundo o sábio e santo conselho da sua vontade. Ajuda-nos, Pai, a descansar em Ti, a aprender de Ti nesses dias e proclamar o Evangelho da graça, o Evangelho que nos salva, nos restaura, nos redime pelo sangue derramado na cruz. Muito obrigado por tão grande salvação. Restaura em nós a alegria da Tua salvação, do perdão dos pecados, e que sejamos sempre alimentados pela Tua palavra até o dia em que estaremos plenamente contigo. Oramos sempre em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós sabemos que esses dias têm sido dias difíceis, têm sido dias complicados, e nós temos, como Igreja do Senhor, a responsabilidade de acudir os nossos irmãos em suas necessidades. Nós vemos pelo registro do livro de Atos dos Apóstolos que a igreja tinha essa responsabilidade, onde não havia nenhum necessitado entre elas, porque eles tinham tudo em comum, tudo era voluntariamente oferecido àquele que passava por alguma necessidade. A palavra de Deus nos orienta a trazermos os nossos dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do Senhor. Porém, esses dias de isolamento, nós não temos tido a oportunidade de estarmos juntos aqui no templo. Mas você ainda assim pode fazer a sua contribuição, a sua oferta, o seu dízimo, pela transferência online, ou você pode comunicar ao diácono Douglas ou ao Jimmy que eles passarão em sua casa retirando a sua contribuição, para que nesse tempo de dificuldade, de pandemia, onde muitos têm perdido seus empregos, nós possamos mostrar que somos verdadeiramente família da fé, sustentando e suportando uns aos outros em suas necessidades. Também lembramos que neste domingo comemoramos o Dia das Mães. Talvez você não tenha mais a sua mãe perto de você, ou talvez a sua mãe esteja longe fisicamente de você, mas nós queremos estender o nosso abraço virtual às mães da nossa igreja e todas as mães espalhadas pelo Brasil, para que possamos juntos reconhecer a importância deste papel, que possamos honrar os nossos pais e que possamos sempre, como filhos obedientes que somos, amar, respeitar e valorizar as nossas mães. Por isso, a IPFAS deseja um feliz Dia das Mães para todas as mães que nos assistem, e nós encerramos o nosso culto com o texto de Números, capítulo 26, nos versículos 23 até o 27, que diz assim: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus muito te abençoe e que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor.